Sabe, a forma como a gente aprende sobre o passado, ela diz muito. Hoje, a gente vai fazer exatamente isso. Vamos analisar um guia de revisão de história, lá do quinto ano, para entender não só o que ele ensina, mas principalmente como ele constrói uma visão bem particular do que é a história. Olha só para essas duas fotos. Parece, né, que são dois lugares completamente diferentes, mas acredite se quiser, é o mesmíssimo local na Noruega, só que com uma diferença de 125 anos entre uma foto e outra. É incrível, o que uma simples comparação como essa já não nos revela sobre o tempo, né? Pois é, e essa pergunta, essa coisa simples de olhar e pensar, tá, o que mudou? E o que continua igualzinho? Segundo o guia que a gente está vendo, essa é a essência, o coração do estudo da história. É daí que parte toda a curiosidade, sabe? Então, para a gente entender a fundo a lógica desse material, vamos fazer o seguinte, vamos seguir o roteiro exato que ele propõe. A gente vai ver como ele define a história, o que ele chama de memorável, e vamos chegar até na ideia de um plano divino por trás dos acontecimentos. Vamos nessa? Beleza, vamos começar pelo básico, pelo primeiríssimo ponto. A primeira coisa que esse guia faz é botar na mesa uma definição, e uma definição bem direta do que é a história. Olha só a definição. A história é uma ciência. Só essa palavra ciência já dá uma pista importante. E o objetivo dessa ciência é narrar os fatos de um jeito autêntico e ordenado. Mas tem um detalhe crucial aí. Ela foca só nos acontecimentos memoráveis. O que será que isso quer dizer na prática? E para deixar essa ideia de verdade bem forte, o guia usa uma citação do Cervantes. É uma jogada interessante, porque ele cria um contraste bem claro. De um lado, o poeta, que pode sonhar e imaginar como as coisas deveriam ter sido, do outro, o historiador, que tem a obrigação de contar como elas foram de fato, sem inventar, sem tirar nem pôr nada. Ok, então a gente já entendeu que o foco é nos acontecimentos memoráveis. A pergunta que fica é, o que, para esse guia, entra nessa categoria de memorável? E a resposta vem logo em seguida com essa lista de exemplos. Olha só. A fundação de Roma, o nascimento de Jesus Cristo, a queda do Império Romano, as grandes navegações, descobrimento do Brasil. Dá para notar que existe um padrão aqui, né? É uma seleção muito focada em grandes marcos da civilização ocidental e, claro, da história do Brasil. É isso que, para o guia, merece ser lembrado. E para deixar tudo ainda mais concreto, o guia faz essa conexão. Pega um daqueles eventos da lista, o descobrimento do Brasil, e associa a uma figura histórica. A imagem de Pedro Álvares Cabral aqui serve para personificar essa ideia do acontecimento memorável. Beleza, já ficou claro o que estudar. Mas agora vem a outra pergunta importante. Por que estudar isso? Para quê? Qual a importância de ficar olhando para esses eventos do passado? Vamos ver o que o guia diz sobre isso. E a resposta vem na forma de uma citação clássica de Cícero, a história como a mestra da vida. Ou seja, ela seria uma espécie de professora que nos ensina a viver. Essa ideia de que a gente aprende com o passado, de que ele tem lições para nos dar, isso é um pilar central na visão desse material. E aí o texto amarra tudo. O propósito de estudar a história, então, tem 3 partes. Primeiro, iluminar o passado. Segundo, trazer uma lição de moral para o presente. E terceiro, um ponto que vai ficar cada vez mais evidente daqui para frente: glorificar a Deus. Certo, mas para dar conta de tanto acontecimento, para organizar esse passado todo, o material propõe 2 maneiras principais de dividir o tempo. A primeira divisão é a que a gente conhece bem, a divisão cristã. Ela coloca o nascimento de Jesus Cristo bem no centro como o grande marco. Tudo que aconteceu antes é antes de Cristo, o AC, e tudo que veio depois é depois de Cristo, o DC. A segunda forma é a chamada divisão clássica. Essa aqui já organiza a história em grandes períodos, sabe? Pré-história, Idade Antiga, Média, Moderna. É um modelo mais tradicional, digamos, muito usado academicamente, e que não parte de um ponto de vista religioso. E agora a gente chega num ponto que é... uau! Talvez a ideia mais fundamental de todo esse guia, o conceito da providência divina na história. Para introduzir essa ideia, o guia usa uma citação de Jacques Bossuet. Basicamente, o que ela diz é que Deus é o árbitro de todos os tempos, que ele é todo-poderoso e que nada, absolutamente nada, escapa das mãos dele. Essa é a grande ideia por trás da providência divina. E para explicar isso de um jeito mais fácil de entender, o material usa uma analogia muito poderosa. Pensa numa orquestra. Segundo o guia, Deus seria o maestro, regendo a imensa sinfonia que é a história da humanidade.
Então, se existe esse grande maestro, esse regente divino, a parte final do guia desenvolve essa ideia e apresenta a história como se fosse o palco de uma batalha gigantesca. Exato. Para essa visão, a história não é só uma coisa depois da outra. Não. Ela é um campo de batalha. E desde sempre existem dois exércitos lutando. De um lado, aqueles que lutam por Deus, e do outro, aqueles que lutam contra ele. E essa ideia toda, na verdade, vem lá de Santo Agostinho, de uma das obras mais famosas dele. Ele descreve a história como essa guerra constante entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Uma representa o bem, a outra o mal, basicamente. Então, vamos amarrar tudo o que a gente viu. Resumindo a visão desse guia, a história é uma ciência que conta a verdade, com V maiúsculo. O estudo dela serve para nos dar lições de moral. E no fundo, tudo revela um grande plano divino, onde a história da humanidade é, na verdade, o palco da luta entre o bem e o mal.